Olá, pessoal! Bem-vindos a essa análise direta e focada do nosso material base, desenhada para destrinchar o Código de Processo Penal Militar. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no livro primeiro, título 13, Prisão, Menagem e Liberdade Provisória. Para quem está encarando as provas da área militar, esse é, sem dúvida, um dos temas mais explorados pelas bancas. Então, a nossa ideia não é só ler a letra da lei, mas entender a lógica de como isso vai aparecer na hora da prova. Vamos lá! A nossa rota de hoje passa por 5 pontos principais: regras de prisão militar, prisão preventiva, o Instituto da Menagem, as regras da liberdade provisória e, para amarrar tudo, uma revisão de ouro. Ponto 1. Regras de prisão militar, com foco em hierarquia e mandados. A gente sabe que no direito militar, a hierarquia é a espinha dorsal de tudo, certo? Ela dita literalmente todas as regras do jogo, inclusive como uma prisão funciona na prática. Então pensem rápido. Quem pode prender um militar? Pensando na rigidez da caserna, como isso acontece no momento de efetuar uma prisão? A resposta está lá no artigo 223. A prisão de um militar tem que ser feita por outro militar de posto ou graduação superior. Agora, e aí vem o grande detalhe das provas. E se os dois tiverem a mesma patente? Bom, nesse caso, quem prende precisa obrigatoriamente ser o mais antigo. É a antiguidade que resolve o empate e garante autoridade nesse momento super crítico. E o que acontece se a prisão for ilegal? Os artigos 224 e 246 trazem uma garantia fundamental: o relaxamento imediato da prisão pela autoridade judiciária. Isso vale para casos de ilegalidade óbvia, tipo não existir infração penal militar nenhuma, ou a pessoa simplesmente não ter participado do fato. Um alerta aqui: as bancas amam tentar confundir o candidato, trocando a palavra relaxamento por revogação. Não caiam nessa. Prisão ilegal, a gente relaxa. Ponto 2. A prisão preventiva, seus requisitos e casos de decretação. Olha só, muita atenção nesses gatilhos da prisão preventiva porque eles são alvos fáceis para armadilhas nas questões. O artigo 254 deixa bem claro que não dá para prender por achismo. É exigido a prova do fato delituoso e, somado a isso, indícios suficientes de autoria. Tem que ter os dois. E quem decreta? O auditor ou o Conselho de Justiça, podendo ser de ofício, a pedido do Ministério Público ou por representação da Polícia Judiciária Militar. Só que cumprir os requisitos não basta. A gente precisa de um fundamento, um motivo real, que está no artigo 255. A gente vê aí motivos clássicos, tipo garantir ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Mas o pulo do gato para quem está estudando é este aqui: a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Essa é uma justificativa puramente militar, disparado o alvo favorito das bancas, para ver se o estudo foi focado no Código Militar mesmo. Mas a lei traz uma exceção de ouro lá no artigo 257. Mesmo com todos os requisitos presentes, se o juiz olhar para as condições de vida e a profissão da pessoa e presumir que ela não vai fugir, não vai influenciar testemunhas e nem perturbar a justiça, ele simplesmente não vai decretar a prisão. No fim das contas, a preventiva é sempre uma medida extrema. Ponto 3. O Instituto da Menagem, o tema que despenca em provas. Chegamos no coração da nossa análise. De longe, a menagem é o conceito mais crítico e diferente se a gente comparar com o processo penal comum. O artigo 263 define bem. Na prática, é um benefício, uma alternativa à prisão provisória. O juiz concede isso olhando para a natureza do crime e para os antecedentes do acusado. É tipo um voto de confiança, permitindo que a pessoa aguarde o processo com um pouco mais de liberdade, mas lógico, ainda com algumas restrições. E aqui tem uma regra matemática vital para fixar: 4 anos. A menagem só é concedida em crimes onde a pena máxima não passe de 4 anos. Essa é a linha de corte que separa quem tem direito ao benefício de quem vai direto para a preventiva. As questões vão tentar jogar 2, 5, 8 anos, então fixa bem esse número 4. Certo, mas onde essa menagem é cumprida? O artigo 264 faz uma separação que as bancas amam cobrar. Para o militar, o leque é bem amplo. Pode ser na residência, sede do juízo, quartel, navio ou acampamento. Já para o civil que responde na justiça militar, a coisa muda. É só na sede do juízo ou num lugar sujeito à administração militar. Ter essa comparação clara na mente é essencial para não perder ponto de bobeira. Mais um prazo para a gente blindar o conhecimento: 3 dias. Antes do juiz bater o martelo e conceder a menagem, o Ministério Público precisa ser ouvido. E eles têm exatamente 3 dias para emitir esse parecer. Prazos curtinhos assim são um prato cheio para a prova.
Para fechar a homenagem, vamos de regras absolutas. Primeiro, o crime de insubmissão. O insubmisso já tem um quartel por homenagem de forma automática, o juízo nem precisa decidir isso. Segundo, se a pessoa for reincidente, esquece, o benefício é totalmente proibido. E terceiro, a homenagem não é um passe-livre definitivo, ela é cassada na hora se o acusado sair do local designado sem avisar ou se faltar algum ato judicial. E prestem muita atenção nessa palavra não no artigo 268. É um não gigante. Se a homenagem for concedida na residência ou na cidade da pessoa, esse tempo que ela passou em casa não vai ser descontado do cumprimento da pena final de jeito nenhum. Em linguagem mais técnica, a gente diz que não tem detração penal para homenagem cumprida no domicílio. Ponto 4 agora. As regras da liberdade provisória. Basicamente, quando o acusado responde solto. A regra geral do artigo 270 traz uma lógica muito direta. Se a infração não tem previsão de pena privativa de liberdade, a pessoa se livra solta. E faz todo sentido, né? Não tem por que a justiça manter alguém preso provisoriamente se a punição máxima daquele crime nem sequer prevê cadeia. Além dessa regra clara, a liberdade provisória também se aplica em infrações culposas, tirando umas poucas exceções ali de crimes contra a segurança nacional. E outro ponto fortíssimo para cair em prova. Se o juiz verificar que o fato aconteceu numa excludente de licitude, como legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, ele também pode conceder a liberdade provisória. Nesses casos, o acusado assina um termo de comparecimento e responde ao processo em liberdade. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, a revisão de ouro, para consolidar tudo de vez. É aqui que a gente amarra o conhecimento para ele ficar na memória. O grande segredo é entender o contraste entre esses três institutos. A prisão preventiva foca no risco, especialmente o risco à disciplina e à hierarquia militares. Já a homenagem é aquele benefício com uma barreira rígida, só para crimes com pena máxima de 4 anos e reincidente está fora. E a liberdade provisória entra quando não tem pena de prisão prevista ou quando existem fortes indícios de excludente de ilicitude, sempre vinculada àquele termo de comparecimento. Comparar essas três frentes é o melhor antídoto contra pegadinhas. E para encerrar nossa análise, deixo essa provocação. A gente viu que as regras aqui não são só burocracia, desde quem pode te prender até o motivo de se caçar uma homenagem. Tudo isso serve para blindar a hierarquia e a disciplina. Como essa exigência rigorosa molda um processo penal tão diferente da justiça comum? Fica essa reflexão para vocês. Muito obrigada por acompanharem essa revisão com a gente hoje e bons estudos!